Olá, pessoal. Na última aula, a gente utilizou o quarto postulado para discutir algumas propriedades das soluções de partícula livre, né, que são as ondas planas, e a gente viu algumas propriedades interessantes, né? Então, em particular, a gente calculou e mostrou que o momento e a energia dessas soluções são muito bem definidos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a incerteza dessas grandezas é zero, ou seja, sempre que eu medir a energia ou o momento, eu vou encontrar exatamente esse valor aqui. Tá? Então, esses são casos, de certa forma, extremos, né, do mundo quântico, onde, apesar de eu ter uma distribuição de probabilidades, eu tenho 100% de certeza de qual vai ser o valor medido. Né? Muito diferente da posição da partícula, por exemplo, onde a gente viu que a gente tinha uma grande incerteza nessa medida. Tá? Então, a gente vai estudar na aula de hoje esses estados que têm certas propriedades especiais. Né? Por propriedades especiais, eu quero dizer esses estados que têm uma certa grandeza física muito bem definida. Ou seja, a gente sabe exatamente qual vai ser o valor medido se a gente realizar uma medida nesse estado. Tá? Então, esses estados são chamados de autoestados. Tá? Então, estados onde a incerteza do observável é zero. Então, no caso da partícula livre, a gente viu a incerteza na energia e a incerteza do momento eram zeros. Certo? Esses estados são chamados de autoestados desse observável. Né? Obviamente, uma função de onda ele não é autoestado para qualquer observável. Né? No caso da partícula livre, a gente viu que, né, por essa definição, essas soluções são autoestados de energia e momento, mas não de posição. Né? A posição não era bem definida, mas a energia e o momento era. Certo? Então, nesse caso, a gente diria que as soluções psiK de partícula livre são autoestados de momento ou de energia. Certo? E esses estados são muito úteis porque a gente sabe exatamente qual é o valor da medida nesses estados. Né? Então, se a gente sabe que a partícula está nesse estado, a gente sabe predizer exatamente qual o valor daquele observável que será medido. Então, a gente gostaria de saber, por exemplo, se eu tenho uma função de onda qualquer, como é que eu determino se ela é um autoestado de algum observável O? Tá? Bom, na verdade, a gente já sabe fazer isso. Né? O que a gente poderia fazer tem duas opções. Né? Uma é calcular a incerteza desse observável, a gente já sabe fazer isso usando o quarto postulado, e verificar se essa incerteza é zero. Se ela for nula, a gente sabe com certeza, né, qual vai ser o resultado da medida, então eu posso dizer que psi é um autoestado de O. Mas a gente viu o quão trabalhoso é fazer essa conta. Né? A gente tem que calcular o valor esperado de O, o valor esperado de O ao quadrado, tirar a raiz, um monte de conta. Tem uma maneira muito mais fácil da gente verificar se uma função de onda dada é autoestado de um operador ou de um observável. Certo? Então, esse é o método que a gente vai usar normalmente, só porque ele é muito mais simples, que é, na verdade, calcular a ação do operador na minha função de onda. Então, a gente já sabe, né, esse operador pode ser uma função, pode ser uma derivada, eu aplico ele na minha função de onda. E aí eu quero verificar se, ao aplicar na minha função de onda, ele retorna a própria função de onda multiplicado por uma constante. Né? Constante pode até ser 1, mas por uma constante qualquer. Se isso acontecer, se isso for verdade, então psi é autoestado de O. E ainda mais, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas, né, se a gente medir o valor desse observável, a gente vai encontrar esse valor lambda, que é essa constante de proporcionalidade aqui dessa equação.
Tá? Então, a gente diz que psi é autoestado com alto valor lambda. Né? Para quem já viu álgebra linear, isso de fato vem de álgebra linear, de autovalores e autovetores. Tá? Mas para a gente o que é importante é que se isso acontece, o psi tem um valor muito bem definido para esse observável O. Então, novamente, no caso da partícula livre, a gente viu isso explicitamente, né? Eu chamei a atenção de vocês quando a gente fez essas contas, né? Quando a gente aplicou o meu operador P, que é menos IH cortado DDX, nessa função psi de K, a gente encontrou justamente H cortado K vezes a própria função. Então, psi K é autoestado de momento. E se eu medir o momento, que valor eu encontro? O valor dessa constante que aparece nessa equação, desse alto valor aqui. Então, de fato, a gente verificou que o valor médio de P era H cortado K. E a gente fez isso também para energia e a gente encontrou aqui H cortado ômega psi K. Então, psi K é autoestado de energia. Certo? Por outro lado, a gente viu que se eu aplicasse o operador posição, na verdade, se eu aplicasse o operador posição nesse estado psi K, a gente lembra que o operador posição é x vezes a função. E aqui a gente quase poderia pensar, opa, é algo que multiplica a função. Então, a função é autoestado desse operador posição. Não é, porque o que multiplica aqui não é uma constante. Depende de x e de t. Nesse caso, só depende de x, mas não é uma constante. Então, psi de K não é autoestado de posição. Como a gente já tinha verificado, né? A posição de uma partícula descrita por esse estado, ela não é bem determinada. Né? Eu tenho probabilidade de encontrar partícula em todo o espaço. Tá? Então, para a gente verificar essa condição de ser um autoestado ou não, é importante que eu satisfaça aquela relação onde o operador vezes a função dá uma constante, ou seja, algo que não depende nem de x nem de t, vezes a própria função. Tá? E por quê, né? Por que que essa condição é suficiente? Né? Então, por que que a gente não precisa calcular valores esperados, incertezas? Porque basta verificar isso daqui. Então, não é difícil, né? Dá para mostrar isso fácil, né? Que se essa relação aqui é satisfeita, onde lambda é uma constante, o que acontece se eu calculo o valor esperado desse observável O? Bom, nesse caso fica simples, porque eu vou ter aqui o meu operador aplicado na minha função, e isso daqui é um lambda vezes a minha função. Então, essa integral aqui, como lambda é uma constante, e aqui vem o fato essencial de ser uma constante, eu posso tirar da integral. Então, isso aqui vai ser lambda, integral de menos infinito até infinito, módulo ao quadrado de psi. Isso, novamente, como a gente já viu várias vezes, tem que ser 1 pela condição de normalização. Ou seja, para demonstrar que o valor esperado desse observável é lambda, eu só precisei dessa relação aqui. Se eu fizesse a mesma coisa para o valor esperado do operador ao quadrado, que é importante para eu calcular a incerteza, eu vou ter duas vezes esse operador aplicado em psi. Quando eu aplico a primeira vez da lambda psi, a segunda vez da lambda ao quadrado psi. Certo? Então, isso aqui vai ser lambda ao quadrado, novamente
a mesma integral de psi ao quadrado dx, que vai dar lambda ao quadrado. Então, se eu calculo a incerteza desse observável O, né, que é dado por essa expressão aqui, a incerteza de O ao quadrado, valor esperado de O ao quadrado menos o valor de O, o valor esperado de O ao quadrado, isso aqui vai ser lambda ao quadrado menos lambda ao quadrado, que é zero. Então, tudo isso foi só para mostrar para vocês que se a minha função de onda satisfaz essa relação, automaticamente eu tenho que o valor esperado desse observável é lambda e a incerteza é zero. Ou seja, psi é autoestado desse observável. Tudo bem? E aí tem um observável que é o mais importante de todos, que é a energia, certo? Então, a gente vai, ao longo do curso, ou no restante do curso, focar principalmente nesses autoestados de energia, porque eles são muito importantes na física, né? Por diversos motivos. Um motivo simples, fácil da gente entender, é que, né, a maioria dos sistemas, então pensem em moléculas, em átomos, né, em compostos mais complicados, eles, em geral, eles estão no estado de menor energia. Então, tipicamente, a gente encontra moléculas, átomos, no estado de menor energia. Algumas vezes eles são em estados excitados, mas, em geral, estado de menor energia, né? Então, a energia deles é muito bem definida, é a menor energia possível para o sistema, né? Então, em várias situações, é muito útil conhecer quem são esses autoestados de energia. Que funções são essas que satisfazem essa condição de que a energia é bem definida, tá? Então, o que a gente precisa ter, né? Para um estado ser autoestado de energia, ele tem que justamente satisfazer aquela equação, só que para o operador hamiltoniano, o operador energia, o operador associado à energia, certo? E aí, nesse caso, esse lambda, a gente não chama mais de lambda, chama de E, porque vai ser justamente a energia do estado. A gente sabe que se o estado satisfaz essa relação aqui, né, se a minha função de onda satisfaz essa relação, sempre que eu medir a energia, eu vou encontrar esse valor E, certo? Então, isso aqui é a energia do meu estado. E agora o que a gente vai querer discutir é que tipo de função satisfaz essa relação. Isso não é difícil, porque a gente lembra que esse H é IH cortado ddt, certo? Então, a relação que a minha função tem que satisfazer é essa equação diferencial aqui. E aí, se eu passar o IH cortado para o lado direito dessa equação, né? O I eu posso passar para cima, trocando o sinal, então isso é menos IE sobre H cortado, psi. Ou seja, eu preciso de uma função, né? Lembra que essa é uma função do tempo e do espaço, mas eu preciso de uma função de tal forma que, se eu derivo ela com relação ao tempo, me dá uma constante vezes ela mesma. E a gente já encontrou essa função antes, é a função exponencial, tá? Então, essa minha função de onda, para que ela seja um autoestado de energia, ela tem que ser dessa forma aqui, tá? Então, essas são as funções que são autoestado de energia. Em outras palavras, se eu tenho uma função com essa forma funcional, ou seja, ela só depende do tempo de acordo com uma exponencial complexa, a dependência espacial está aqui, né? Então é uma função que só depende da posição, então toda a dependência temporal está nessa exponencial. Se a minha função satisfaz essa forma, ela é um autoestado de energia. E qual vai ser a energia dessa função? Vai ser essa constante aqui. Tá bom? A gente já viu isso no caso da partícula livre, novamente, né, o nosso caso típico para discutir, né? No caso da partícula livre, a nossa função, ela tinha justamente essa cara, né? Então tinha uma exponencial que dependia do tempo, e aqui, no caso, uma exponencial que dependia de x. Então, a função φ de x era simples também. Mas a gente vê que, de fato, ela só depende do tempo, de acordo com essa exponencial. E aí, se eu comparo essas duas expressões, eu identifico que essa constante E tem que ser justamente H cortado ômega, que era o que a gente já tinha
visto no caso da partícula livre. Então, retomando aqui, eu falei para vocês que é extremamente importante a gente conhecer quem são as funções que são autoestados de energia, e a gente viu que elas assumem uma forma relativamente simples, né? A dependência temporal está toda aqui com essa exponencial, e aí eu só tenho uma dependência em x aqui. Que função é essa? Isso vai depender da minha equação de Schrödinger, vai depender do meu potencial, né? Então, dependendo das forças que estão atuando na partícula, elas vão determinar que função é essa φ de x. Mas a parte temporal está completamente determinada se eu estou querendo encontrar um autoestado de energia. Tá? Então, essa função φ de x aqui, a gente vai ver que ela satisfaz o que a gente chama de equação de Schrödinger independente do tempo. Então, vamos ver o que eu quero dizer com isso. Então, imagina que eu estou considerando um autoestado de energia, certo? Então, eu estou considerando uma solução que tem aquela cara lá, então é menos IT sobre H cortado φ de x. O que acontece se eu jogo essa solução na equação de Schrödinger? Certo? Se eu jogo essa solução na equação de Schrödinger, né, a gente já viu que a derivada com relação ao tempo vai me dar justamente E vezes essa exponencial vezes φ, certo? Que é E vezes a minha própria função de onda. Eu tenho na equação de Schrödinger também as derivadas espaciais dessa minha função de onda, e aí a derivada espacial só atua nessa função φ, certo? Então, eu posso colocar em evidência essa minha exponencial, e eu vou ficar só com a derivada de φ. Então, se eu juntar tudo isso na equação de Schrödinger, para um autoestado de energia, a gente vai obter a seguinte expressão. Do lado esquerdo eu tenho IH cortado dψ dt, então isso vai ser energia vezes essa exponencial, vezes φ de x. Do lado direito eu vou ter menos H cortado ao quadrado sobre 2m vezes a mesma exponencial, vezes segunda derivada dessa função φ com relação ao espaço. E aí, por último, eu vou ter o meu potencial vezes a minha função de onda. Então, novamente, eu vou escrever a minha função de onda como a exponencial de menos iet sobre h cortado vezes φ de x. Então, aqui eu noto o seguinte, eu posso cancelar essas exponenciais, elas aparecem em todos os termos da minha equação, e aí eu encontro uma equação para essa função φ de x. Certo? Então, a minha equação diferencial para a função φ de x vai ser essa daqui. Que a gente chama de equação de Schrödinger independente do tempo. O que isso quer dizer? Que se eu resolver essa equação, tá, eu consigo encontrar o meu φ de x. Essa constante aqui me diz qual que vai ser a energia do sistema, então em alguns casos a gente vai ver que essa constante não vai poder assumir qualquer valor, vão ter valores especiais. Em outros casos essa constante pode ser qualquer coisa. Tá? Então a energia do sistema pode estar sujeita a certos valores ou ela pode estar livre, depende do problema ou do sistema. Mas se eu resolver essa equação, que agora é uma equação muito mais simples, a gente chama essa de equação de Schrödinger independente do tempo, eu consigo determinar quem é esse φ de x. E aí eu tenho a minha solução completa. Certo? Então, essa equação só depende de x. Antes eu tinha uma equação em x e t, agora eu tenho uma equação só em x. Né? Então, isso também nos permite simplificar bastante e resolver a equação de Schrödinger. Né? Então, se eu quiser conhecer os autoestados de energia, eu consigo resolver uma equação mais simples. Uma equação que só depende de x. Então, tem uma outra observação importante dessas soluções de autoestado de energia, é que ao eu calcular a densidade
de probabilidade dessas soluções. Então, ao calcular o módulo da função de onda ao quadrado, eu noto o seguinte. Bom, a minha função de onda tem aquela exponencial, e menos iet sobre h cortado vezes φ de x, então eu vou querer tudo isso daqui complexo conjugado, vezes a minha função de onda. Quando eu calculo o complexo conjugado desse primeiro cochetes, né, isso aqui vai me dar um mais aqui, que eu troco i por menos i, e essa minha função φ, ela pode, em princípio, ser complexa. Então, eu vou ter aqui também o complexo conjugado da minha função φ. Mas esse termo cancela com esse, então, no final das contas, eu tenho que a minha densidade de probabilidade é simplesmente módulo de φ ao quadrado. E isso só depende de x, independe do tempo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, se a minha partícula está em um alto estado de energia, a densidade de probabilidade dela não muda com o tempo. Ela está em um estado que a gente chama de estado estacionário. Então, se eu meço a probabilidade de encontrar ela em algum lugar agora ou daqui 2 dias, eu vou encontrar exatamente a mesma probabilidade. Certo? Então, essas probabilidades, né, ou essas soluções que são autoestados de energia, elas têm esse caráter de estabilidade. Elas não estão mudando com o tempo. Né? Mesmo que eu deixe o tempo passar, elas continuam sempre iguais. Tá? Então, são soluções estáveis. Mais para frente, a gente vai fazer uma conexão dessas soluções estáveis com aquelas ondas estacionárias que a gente discutiu lá atrás, quando a gente estava tentando entender melhor o modelo de Bohr. Né? Então, a gente vai ver que essas soluções estacionárias, né, de fato, me dão o espectro do átomo de hidrogênio que Bohr encontrou. Né? Mas, por enquanto, isso é só uma observação. Mais para frente a gente chega lá. Tá bom? E aí, uma última observação é que pode ser que a sua partícula ou seu sistema não esteja em um desses autoestados de energia, mas dá para mostrar que se eu combinar vários autoestados de energia com energias diferentes, eu posso construir uma solução mais geral. Então, da mesma forma que no caso da partícula livre, a gente podia combinar aquelas ondas planas psiK para criar um estado mais geral, que também era a solução da equação de Schrödinger, nesse caso, e agora não é mais partícula livre, é para qualquer sistema, eu posso combinar soluções com diferentes energias para gerar uma solução mais geral. Em particular, essa solução mais geral não vai ter uma energia bem definida, porque eu estou, obviamente, combinando soluções de diferentes energias, e ela vai evoluir com o tempo. Então, ela vai ter propriedades diferentes dos autoestados de energia. Mas, na grande maioria dos casos, basta que eu conheça os autoestados de energia para construir soluções quaisquer. Tá bom? Então, nas próximas aulas, a gente vai continuar discutindo todos esses conceitos e aplicando esses fundamentos da física quântica em probleminhas simples, onde agora a gente não tem mais partícula livre, mas a gente tem uma força atuando na partícula. Tá bom? Então, por essa aula era isso. Até mais. Tchau, tchau.